Amém. Eu gostaria que todos nós pudéssemos pensar, refletir, se colocar no lugar daquilo que Jesus ensinou. E não é fácil. Então, o tema da mensagem hoje é alguma coisa que parece que vai atingir a minha vida, porque o tema é: a vida do cristão não se resume só no domingo. Daqui a poucos instantes, nós vamos cumprir as nossas obrigações espirituais ritualísticas, que não é bonito, é uma coisa difícil. Nós vamos fazer um ritual. E se você está aqui há bastante tempo, você já deve ter observado que vez após vez, domingo após domingo, nós celebramos a mesma coisa. Nós muitas vezes repetimos as mesmas passagens bíblicas. De fato, Deus escolheu ser adorado através de cerimônia ritualística. Ele que quis assim. E nós podemos observar que lá no Velho Testamento, segundo os mandamentos deixados por Moisés, haviam basicamente 3 grandes rituais, 3 grandes festas. E todos vocês já devem ter ouvido falar a respeito da festa da Páscoa, a respeito da festa de Pentecostes e a respeito da festa dos tabernáculos. E isso daí eram festas que eram rituais. E vez após vez aconteciam aquelas festas, aqueles mesmos rituais. Então vamos nos colocar como se nós estivéssemos lá naquela época. O seu tataravô cumpriu o mesmo ritual. O seu bisavô, o mesmo ritual. O seu avô, o mesmo ritual. O seu pai, o mesmo ritual. Você desde pequenininho, o mesmo ritual. As mesmas festas, as mesmas palavras, as mesmas citações bíblicas. Porque também a lei de Moisés era imutável. Você tinha que fazer daquele jeito. Essa foi a vontade de Deus. Então, a tendência que todos os judeus tinham, como nós hoje, seguindo rituais constantes, é que nós vamos dando mais importância ao ritual do que o significado do ritual. Só teve uma pessoa que não foi assim, que foi Jesus. Em cada ritual da vida dele, desde pequenininho, ele valorizou o que significava o ritual. Nos sacrifícios que eram realizados, eu acredito que Jesus olhava o animal que estava morrendo e ele se colocava no lugar daquele animal, porque esse era o propósito. Então Jesus, ele não foi ritualístico, ele não deixou a mente dele se contaminar, mas ele prestou atenção em cada cerimônia. E a consequência disso é que nós podemos ver nas Escrituras 3 grandes categorias ou tendências que os judeus tiveram.
Então, vamos dividir o povo judeu, o povo de Deus, em 3 categorias. A primeira categoria é os judeus céticos, aquele ortodoxo que não podia mudar absolutamente nada, nenhuma ideia nova. Era o judeu ritualístico incrédulo. Ele era tão incrédulo que ele tinha que cumprir aquele ritual, não importa onde a mente dele estava. Ele era extremamente rigoroso. O apóstolo Paulo já foi assim, que ele disse. A outra categoria era a categoria do povão. E eu já estou me identificando com esse povo. Porque é a pessoa comum. O judeu incrédulo ou na dúvida. E nós vemos isso no Novo Testamento. E aí nós temos um outro povo, que é o povo judeu, que seriam aquelas pessoas curiosas, aquelas pessoas que estavam atrás de cura e se tornaram discípulos de Jesus. E uma pequena parcela desse grande povo eram os judeus conservadores, porque eles pegaram a palavra de Jesus e conservaram o ensino. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Ali vai falar a respeito de uma festa, a festa dos tabernáculos. E vamos ver como que o povo, como que as pessoas reagiram nesse ritual. Tá certo? João capítulo 7, versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos no oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, nós vemos aqui alguns personagens. Nós vemos ali no versículo 1, os judeus. Jesus ele não queria ir mais próximo de Jerusalém, que era a região da Judéia, porque os judeus, lembra da primeira categoria? Os judeus céticos, aquela pessoa radical, porque Jesus estava inserindo conceitos que, embora se encaixassem na lei, mas era o significado da lei. Ele queria aproximar o coração das pessoas próximos de Deus, mas eram rituais. E esses judeus céticos queriam matar Jesus, porque eles pensavam que Jesus estava querendo mudar a lei, certo? Nós vemos também, e eles queriam matar Jesus, né? Nós vemos também os judeus incrédulos ou na dúvida. Olha lá no versículo 12, que fala assim: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Alguns diziam: ele é bom. E outros: não, ele engana o povo. Então tinha gente na dúvida, mesmo sabendo quem era Jesus, conhecendo os milagres que ele fez, tinha gente na dúvida, não estava acreditando em Jesus. E o pior de tudo, os seus irmãos. A Bíblia fala a respeito de cita o nome de 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. Então,
os irmãos de Jesus também não acreditaram em Jesus. É bem provável que o irmão que fala aqui, né, se você quer ser conhecido, vai lá para a Judéia, porque não tem ninguém que quer mostrar o que faz se escondendo. Então, vamos imaginar que quem disse isso foi o seu irmão Tiago. Tiago viveu a vida inteira dele e não conheceu Jesus. O próprio Tiago que disse essas palavras, provavelmente, ele acreditava que Jesus tinha feito aquelas obras, aqueles milagres, as multiplicações de pão, ressuscitando pessoas, curando pessoas. Isso daí não tinha problema nenhum, ele acreditava. Agora, o que ele não acreditava? Que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus para nos salvar. Ele não acreditava nisso, porque ele aprendeu durante toda a sua vida, porque Jesus havia nascido primeiro, que Jesus era comum, era uma boa pessoa, mas ele era o irmão dele, uma pessoa normal. E do nada, Jesus começou o ministério e começou a ensinar coisas da lei, a fazer curas, milagres. Mas, como assim ele vai ser o Cristo? Eu conheço ele. Não é assim que muitas vezes a gente se comporta? Que a gente diz que a gente conhece Jesus e tudo, né? Então, o que será que aconteceu com Tiago, irmão do Senhor, que lá no futuro ele mudou a ideia, ele mudou o pensamento? Porque nós temos o livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, que Tiago ele começa o livro assim. Muito obrigado. Tiago começa o livro dizendo assim: Tiago, servo de Deus e de Cristo Jesus. Aí eu fiquei curioso. Eu falei, mas o que será que ele quis dizer com servo de Deus e servo de Jesus? A palavra original lá está escrito doulos, ou seja, escravo. Tiago, ele se colocou como escravo de Deus e de Jesus Cristo. O que passou pela mente dele? Que lá no futuro, quando ele ficou até mais velho, ele foi chamado de uma das colunas da igreja. O que aconteceu? Que ele mudou a mente dele para se colocar como escravo de Deus. Mas os tradutores, na hora de colocar a tradução em português, eles devem ter pensado: se eu colocar Tiago, escravo de Deus e de Cristo Jesus, ninguém vai entender nada. Mas como assim escravo? Mas a gente pode pensar, né? Um garçom, ele serve. Um escravo também serve. Mas o escravo tem um vínculo com o seu dono de que ele é obrigado a servir. O garçom, se você não der uma gorjeta para ele, ele não vai te servir bem. Já o escravo, que ama o seu senhor, ele vai servir com satisfação, com zelo. E é isso que Tiago, ele coloca. Ele se coloca como escravo de Deus para servir as pessoas. Então, olha que contraste. Lá no Velho Testamento aconteceu isso. Agora vamos fazer uma aplicação dos dias de hoje. Tá bom? Bom, da mesma forma que a vida do judeu na época de Jesus não se resumia num ritual, que eles eram obrigados a participar de um ritual, a nossa vida hoje não se resume só aos domingos.
Porque daqui a pouquinho nós vamos fazer um ritual, o ritual da ceia, nós fazemos todos os domingos. É um ritual. Mas a nossa vida não se resume só no ritual. Então eu também poderia me atrever a dizer que hoje existem 3 categorias de cristãos. O cristão cético, aquela pessoa que fala assim: eu não arredo o pé da lei de Cristo, eu todo domingo eu vou na igreja, eu faço, todo domingo eu tomo ceia. Mas muitas vezes esse cristão, ele é cético, ele é incrédulo, porque ele acha que só vir na igreja, tomar ceia, ofertar, orar, cantar, ele sai daqui com a cabeça assim, ó, cumprir a minha obrigação. Eu já estou assim, ó, tranquilo com Deus. Agora eu vou sair daqui domingo, eu vou cuidar da minha vida. Mais nada. Segunda-feira é dia de trabalho, e enfim. Nós temos também a outra categoria de cristão, que é o cristão incrédulo, ou que ele está na dúvida. Então, ele assume um compromisso com Deus, com Cristo, e ele fala: Jesus é o meu Senhor. O que Jesus falar, eu faço. O que tiver escrito aqui, eu obedeço. Porque eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus. Mas ele não vem por mim. Ele assume compromissos que mostram que muitas vezes não está interessado. Às vezes ele pega e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu cansei. O que adianta eu fazer tanta coisa boa que eu só estou com prejuízo? Eu só empresto dinheiro para os outros, eu só ajudo as pessoas e chega. É o cristão incrédulo. E aí nós temos também os cristãos que são discípulos, conservadores. Sabe, eu me lembro uma situação que a pessoa estava tentando pregar para mim e por fim ele perguntou: qual é o nome da sua igreja? Aí eu falei para ele: a Igreja de Cristo. Aí ele falou assim: eu conheço, é a Igreja de Cristo Conservadora. Aí eu falei assim: é essa daí, está certinho, nós somos cristãos conservadores, porque nós conservamos a sã doutrina e os ensinos dos apóstolos. Somos conservadores. E quando alguém tenta inserir ensinos diferentes, nós falamos: opa, peraí, vamos olhar na Bíblia para ver o que a Bíblia diz. E coincidentemente, essa pessoa também era da Igreja de Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Mas o nome parece que é igual. Será que isso daí é só questão de palavra? São nomes parecidos, Igreja de Cristo. Lá também Igreja de Cristo. É só questão de palavra? Ou é questão de ensino? Jesus levou a coisa tão a sério porque era questão de ensino. Agora, nós estamos analisando, olhando o Velho Testamento. É fácil. A gente olha o comportamento do judeu. É fácil. Aí eu fiz o desafio da gente olhar o nosso comportamento de cristão hoje. É fácil olhar a vida daqueles outros cristãos, não é? É fácil a gente analisar essas atitudes todas, e às vezes também é fácil eu me colocar naquela situaçãozinha. Agora, pera um pouquinho. O que será que Jesus pensa a respeito de tudo isto? Quando Jesus estava vivendo com aqueles judeus céticos, incrédulos, com os
os judeus conservadores, com seus discípulos, como será que ele estava olhando? Porque os seus próprios discípulos não acreditaram nele, seus próprios irmãos não acreditaram nele. Como será que ele estava olhando? Então, se hoje eu parar para pensar, e se eu entender o que foi que mudou a vida dessas pessoas, como Jesus estava olhando, como que Jesus conseguiu aproximar essas pessoas dele, eu também posso me aproximar dele. Simples desse jeito. Então eu já vou adiantar. Na verdade, quando Jesus olhava para as pessoas, que foram justamente as pessoas que ajudaram a condená-lo à morte, Jesus ele estava olhando como pessoas que precisavam chegar mais perto dele. Então, vamos dizer assim, precisavam conhecer Jesus. Seus próprios discípulos conheceram, mas não conseguiram entender direito. Não conseguiram se aproximar perto o suficiente, porque também não estavam maduros. Então, Jesus, ele olhava as pessoas como sendo candidatas ao reino de Deus. E olha, na verdade, todos nós aqui, eu em meu lugar, sou candidato ao reino de Deus. Se eu der uma vacilada, uma escorregada, eu sou chutado do reino de Deus. Reino de Deus é onde Deus reina. Se eu fechar o meu coração, a minha mente, perdi o acesso ao reino de Deus. Mas todos nós somos candidatos. E uma vez que a gente consegue entrar no reino de Deus, o esforço da nossa vida é de continuar no reino de Deus. Porque nós temos um acesso ilimitado, direto, com o nosso Criador, com Deus, com Jesus. E nós podemos pedir qualquer coisa que Ele nos ouve. Agora, vamos entender assim, vamos pensar assim. O Tiago, irmão do Senhor, não acreditava em Jesus. Aconteceu alguma coisa que ele conheceu melhor Jesus, o seu Senhor, o seu irmão, e ele teve a vida transformada. Esse é o objetivo da nossa vida. E lá no futuro, no nosso passado, no futuro dele, ele se tornou uma peça fundamental, coluna da igreja. Vamos tentar traduzir o que é uma coluna da igreja. Coluna da igreja, eu penso que é uma pessoa que é uma referência. Não é pela posição, não é pela roupa, não é pelo status, é por causa do conhecimento que ele tem com Cristo. Então nós podemos ver no livro de Atos que houve um grande problema na igreja quando haviam gentios e judeus, um querendo que o outro mudar o outro. O gentio queria que o judeu comesse carne de porco, que era uma abominação. O judeu querendo que o gentio se circuncidasse, que tinha perdido a validade da circuncisão. É outra coisa a circuncisão. Hoje é espiritual no nosso coração. E aí um acusando o outro, você tem que fazer isso. Todo mundo se acusando. Grande problema na igreja. Aí falaram, bom, vamos tirar a dúvida, vamos levar para os apóstolos. E naquela época os apóstolos estavam em Jerusalém e levaram esse problema para eles, e aí todo mundo falou o que achava. Quando todo mundo falou o que pensava, como nós vamos resolver o problema, levanta Tiago e encontra um meio termo, que não é agressivo para os judeus e também não é agressivo para os gentios. E aí a igreja teve paz por todo mundo, mesmo com as suas diferenças. O que será que fez
com que Tiago, irmão do Senhor, mudasse de ideia. E eu já vou falar logo o que foi que mudou a mente dele. Foi a palavra de Cristo. Então hoje nós vamos ver um pouquinho do discurso de Jesus, que conseguiu mudar muitas pessoas e mudou também a visão de Tiago. Então abra sua mente, permita que o Senhor ele contradiga aquilo que você acredita e que você também está carregando na sua bagagem. Então, vamos abrir em João capítulo 6. Volta uma página. Jesus, antes dessa situação da festa dos tabernáculos, Jesus, ele havia alimentado o povo, havia feito cura, beneficiado um monte de pessoas, e daí ele fez uma pregação. E nessa pregação ele foi forte, e ele falou coisas que as pessoas não queriam ouvir, mas ele falou a verdade. Então, se hoje a gente ver a mensagem que Jesus disse, e se a gente conseguir aplicar isso no nosso coração, Jesus consegue mudar a nossa vida também, como ele mudou a vida de todos os seus discípulos. Então, João capítulo 6, versículo 27. Então Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ora, qual é o selo que Jesus tinha? Você consegue se recordar quando Jesus ele inicia o ministério dele, vai até João Batista e ele foi para ser batizado. E João Batista tentou convencer ele: mestre, sou eu que preciso ser batizado por ti, não o Senhor que vem até mim. E Jesus fala assim: não, por enquanto deixa como está, porque convém fazer toda a vontade de Deus. E quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. Todo mundo viu isso daí, e todo mundo entendeu que Jesus estava recebendo o Espírito Santo. Muito bem, quando eu me converti, não apareceu uma pomba, não apareceu nada milagroso, mas eu acreditei que naquele meu batismo eu estava sendo perdoado de todos os meus pecados, e olha, era muito, e que eu acreditei que eu estava recebendo também o Espírito Santo para morar dentro de mim. Qual é o selo que Jesus recebeu? O Espírito Santo. Qual é o selo que nós recebemos quando nos convertemos? O Espírito Santo. O Espírito Santo pode mudar a minha vida e a sua vida. Vamos ver lá mais para frente no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Bom, Deus comissionou Jesus. Você vai lá no mundo e fala para todo mundo em meu nome. Em outra parte, Jesus disse que tudo que ele falou foi prescrito por Deus. Olha, eu fui no médico esses dias atrás, ele me deu uma lista de coisas, ele prescreveu um monte de remédio. Segundo ele, para que eu melhorasse a minha pressão alta. Mas é alguma coisa técnica. O que Deus fez com Jesus
é que ele falou palavra por palavra de exatamente isso. Com a finalidade do quê? Da gente se aproximar de Deus. Então, a obra de Deus é de nós acreditarmos em Deus por intermédio de Jesus. Qualquer outra pessoa que falar qualquer outra coisa diferente não tem validade. Versículo 32 e 33. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Vamos pensar. Tiago, irmão do Senhor, não acreditou no seu irmão, Jesus. Ele não acreditou não nos milagres, ele acreditou nos milagres, mas ele não acreditou que Jesus era o Cristo, porque no Velho Testamento dizia claramente que Deus iria mandar o Salvador. E Jesus está dizendo que ele estava no céu com Deus e veio, ele desceu do céu e agora está dando um determinado alimento para nós. E qual é o alimento? E dá vida ao mundo. Quando nós nos alimentamos da palavra do Cristo, quando nós entendemos a palavra de Cristo e colocamos em prática na nossa vida, essa é a vida que Ele nos dá, obediência à palavra dele. Vamos ver o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todos nós aqui sabemos perfeitamente o que é nós sentirmos fome se a gente fica muito tempo sem comer, sentirmos sede quando a gente toma losartana e do tiazida, e a gente sente uma sede, uma vontade de beber água por causa do remédio. Agora Jesus está dizendo que aquele que se alimenta dele jamais terá fome, porque o alimento que ele fornece, o ensino que ele fornece é suficiente. E aquele que se alimenta, bebe do seu ensino, do relacionamento que ele tem com o Senhor, jamais terá sede. A figura de linguagem, nós termos sede de alguma coisa, é aquele desejo que nós temos de qualquer coisa. Agora Jesus está dizendo que se nós nos alimentarmos dele, da sua palavra, do seu ensino, vai ser suficiente para a nossa vida. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Ora, vamos ser sinceros, nós somos pessoas descartáveis. Nós podemos ser bons funcionários, começa a cuidar da bola, começa a faltar no serviço. O que você lida? Você começa a ser descartado. Você é um bom aluno, começa a tirar nota baixa para você ver. Você é descartado. O que Jesus disse é que se nós formos até Ele de maneira nenhuma, Ele vai descartar nós, né? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós estamos numa forte iminência de que esse mundo vai acabar. Pode acabar com guerra, com bomba, com qualquer coisa. Pode acabar através de uma doença. E
você ficar doente, como tantas pessoas estão, e morrendo, como tantas pessoas estão morrendo, e sentirem dor, o que é que você vai pensar? Eu estou sentindo dor, eu vou morrer. Depois que eu morrer, eu gostaria de ter o quê? Ter mais dor ou ter um alívio? Fala para pensar nisso. Não importa se a gente vai morrer sem dor, mas o que importa é depois que eu morrer, se eu vou ter um alívio ou se eu vou ter mais dores, mais problemas eternamente. E o que Jesus está dizendo é que todos os que forem até Ele vai ressuscitar no último dia. Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Agora parece que ficou fácil. Basta eu crer, pronto, tenho a vida eterna. Parece que é fácil. Talvez Tiago, ele tenha pensado isso, ou talvez, ainda hoje eu fiquei pensando, fiquei comentando com alguém aqui a respeito dos meus pensamentos, porque eu já estou mais próximo do fim do que do começo, e teve um momento em que eu fiquei pensando sobre a minha vida. Então, o Tiago também ele ficou pensando nisso. E aí ele escreveu no livro de Tiago, né? Com base no que Jesus disse, né? Então Jesus disse, quem crê tem a vida eterna. Então é provável que Tiago tenha pensado, vai ser mal entendido esse negócio. Então ele disse, quem crer e não tiver obras, a sua fé é em vão. Vocês já viram uma pessoa morta? Provável que todos, ou quase todos, já viram uma pessoa morta. A pessoa morta significa um corpo que está sem a alma. Está morta. É essa a comparação que Tiago fala. A fé sem as obras é como um corpo que está sem o seu espírito, está morto. Jesus teve fé em Deus. Ele teve obra? Claro. Então é isso que a gente tem que seguir, né? Versículos 53 e 54. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem, existem muitas pessoas que falam, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu tenho uma obra, sou presidente de uma ONG que beneficia as pessoas, tenho uma vida cheia de coisas boas, mas não obedece o mandamento ritualístico que foi deixado por Jesus de tomar a ceia todos os domingos. Está incompleto. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Muito bem, houve uma pessoa no mundo que já falou assim, você é aquilo que você come. Mas não é bem assim. Uma pessoa que só come verdura, ela não fica verdinha, porque só está comendo verdura. Mas pode ter uma alimentação prejudicial. Então Jesus está dizendo aqui que todos nós devemos nos alimentar de Jesus, mas nós precisamos viver como Jesus viveu, obedecer os ensinos que ele obedeceu. Então, existem pessoas que se alimentam da internet, de novela, tem pessoas que vão pegando alimento, vão enfiando tudo dentro da sua própria bagagem de conhecimento, e ela não
não separa o que é coisa boa, o que não é, e ela vai simplesmente se alimentando de coisas que não agradam a Deus. Então, eu me alimento quando eu estou entendendo o ensino de Jesus. Percebeu que eu preciso estudar a Bíblia? Mas eu não tenho só que estudar a Bíblia, eu tenho que colocar em prática. Colocar em prática não é só, a minha vida não se resume só aos domingos, é durante todo o dia, inclusive nos domingos. Então, nós temos irmãos maduros que podem nos ensinar, e nós podemos ver a vida desses irmãos, nos espelharmos nisso e colocar em prática os ensinos de Jesus. Nós precisamos nos envolver com as atividades da igreja. Se nós não nos envolvemos com as atividades da igreja, daquele jeito, olha, essa semana estávamos esperando para passar no cardiologista e tinha um senhorzinho bem mais velho do que eu e a sua esposa, e aí ela falou uma coisa que eu fiquei assim, de boca aberta. Ela disse que essa casa que ela mora, ela fez questão de pedir para o marido fazer uma casa bem pequenininha para não receber ninguém. E eu fiquei pensando, mas como assim? Ela não quer receber ninguém, ela não quer contato. Qual é o ensino de Jesus? O ensino de Jesus é: abra as suas casas, dê a todo aquele que te pede. Se nós não hospedarmos pessoas, se nós não recebermos pessoas, não estamos agradando a Deus. Agora, vai você abrir a sua casa, vai você receber as pessoas, pode vir, vamos dormir aqui em casa. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser roubado, vai acontecer um monte de coisa ruim. Isso é fato. Então, não é só atitude, significa analisarmos, abrir as nossas casas para ter estudos bíblicos, sabendo que poderemos ser roubados. Vai você ficar de fiador para alguém, que a Bíblia fala, não seja fiador. Então você fala, não, mas eu quero fazer, eu quero ir vamos à obra. Sabe o que vai acontecer com você? Vai ter prejuízo, porque a própria Bíblia diz que não é para nos colocarmos como fiador. Nós precisamos ter fé, mas precisamos ter obras. Ter obras vem da nossa mente, de analisarmos a situação e nós sermos hospitaleiros, abrirmos as nossas casas, desenvolver os nossos dons. Cada um de nós, será que nós sabemos qual é o nosso dom? Se eu identifiquei qual é o meu dom, eu tenho que investir nesse meu dom. Está certo? Nós temos que observar o nosso chamado. Quem é que está chamando você? Eu sei, porque eu também fui, durante todo o tempo o mundo está te chamando. Durante todo o tempo da nossa vida, de manhã, de tarde, de noite. E às vezes você sonha com as coisas do mundo. E as obras do mundo são más. As obras de Deus é crer naquele que foi enviado por Deus, em Jesus. E nós podemos nos aproximar de Jesus de duas formas: através da obediência à sua palavra e através da oração. Bom, mas aí você fala assim: eu oro todos os dias. Bom, Jesus também orava todos os dias, mas a mente de Jesus estava conectada com Deus durante todo o tempo. Então, eu penso que não tinha como separar a oração da comunicação que ele tinha. O reflexo da vida dele, a sã doutrina, aliás, a doutrina de Jesus,
traduzida como Jesus ensinava aquilo que ele praticava. E a gente não pratica aquilo que nós cremos. Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e mãos às obras. Se envolva com os estudos da palavra. E finalmente, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Estas poucas palavras que nós lemos na palavra de Deus são Espírito e são vida. Se nós aplicarmos isso na nossa vida, vai acontecer um fenômeno que não sei nem explicar. Vai ter uma mudança na nossa mente. Nós vamos desprezar aquilo que nós aprendemos que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e Deus ele vai nos valorizar. Ele vai colocar a gente num caminho reto, justo, puro. Então, não perca a oportunidade de você conhecer melhor a Cristo, de você estudar a sua palavra e de colocar em prática. Você que está aqui e ainda não se decidiu, ora, o momento é agora de tomarmos uma decisão. Olha, a decisão, ela pode ser emocional, mas não é duradoura. Nós temos que entender, uma decisão é quando você pensa, calcula um preço, porque todas as atitudes têm preço, têm consequências, e nós temos que saber que nos tornarmos cristãos conservadores é pelo resto da vida. E nós vamos ter só prejuízo, porque a gente vai perder a nossa vida, a gente vai deixar de fazer aquelas obras que nós gostávamos do mundo, porque são obras más. Então, o momento é agora de nós pensarmos e de nós decidirmos. Você, meu irmão e minha irmã, nós podemos reconhecer que nós podemos ser muito melhores do que nós somos. Basta nos voltarmos para o Senhor. Eventualmente ainda nós temos um monte de pecados, um monte de desejo, um monte de soberba. Você já se sentiu sem força? Eu já me senti sem força. Olha só, eu fiquei debilitado fisicamente e eu não conseguia levantar da cama. Eu estava sem força. E naquele momento eu me lembrei que Tiago falou qualquer coisa a respeito de joelhos tropeiros. Ou seja, uma pessoa que está sempre tropeçando porque está sem força. Então, você tem que pensar, eu tenho que pensar, se nós estamos numa situação como essa, só existe uma alternativa, é nos voltarmos para o Senhor. Olha, vamos pedir para o Senhor nos ajudar. A gente está se recorrendo a quem para nos ajudar nas nossas dificuldades? A única pessoa que pode nos ajudar é o Senhor. Então vamos fazer isso agora. Vamos ficar em pé e vamos falar isso para o Senhor. Vamos pedir para que o Senhor ele restabeleça a força nos nossos joelhos, a força da nossa vontade de obedecer ao Senhor, de conhecê-lo. Então oremos. Soberano Santo Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor, que é o único que merece toda honra e toda glória. Muito obrigado porque Jesus, ele nos ensina, ele consegue revolucionar as nossas mentes, porque nós podemos reconhecer que muitas coisas que nós acreditamos e que nós fazemos não tem valor algum diante do Senhor. Pai, nesse momento,
rogamos ao Senhor que individualmente, a cada um de nós, o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa restabelecer a força para o bom ânimo, a vontade de fazer a tua vontade. Nos ajude nas nossas dificuldades, porque constantemente tropeçamos nos nossos próprios desejos, constantemente nós pecamos contra o Senhor. Nos perdoe por isso, Pai. Restabeleça a nossa vida espiritual diante do Senhor, revolucione as nossas mentes, as nossas vidas, para que possamos ser ferramentas úteis e agradáveis ao Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, peço por gentileza aqui, vamos nos preparar para atender o